Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. O que vem depois da morte? Segundo o Ecology Global Network, 105 pessoas morrem a cada minuto no mundo. Isso deveria tornar a morte uma experiência comum para nós, mas não é assim. Quando a morte chega, ela provoca uma experiência única, dolorosa e marcante. Desta forma, a morte constitui-se em um grande mistério que tanto as religiões quanto a ciência vem tentando desvendar no sentido de trazer não somente explicações e entendimento, mas, sobretudo, alívio e consolo aos que são atingidos por ela. No entanto, a Bíblia Sagrada desvenda o mistério da morte e lança luz sobre este tema tão enigmático. Fique comigo, pois é disto que trataremos hoje. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal, clicando em subscrever e em seguida no sininho. Desta forma, será avisado que um novo vídeo, ao ser postado, estará à sua disposição para ser assistido. Vamos então ao que interessa. A revista Super Interessante, em uma das suas edições publicadas em 2013, apresentou um artigo curto, mas muito esclarecedor sobre o assunto. Nele são descritas experiências de pessoas dadas como mortas que voltaram à vida. Os cientistas chamam esta experiência de EQM, experiência de quase morte. Os fatos narrados ali são autenticados pelo médico holandês Pim van Lommel. Segundo esta autoridade no assunto, a consciência não pode estar localizada num espaço em particular. Ela é eterna, diz ele, e continua: a morte, como o nascimento, é mera passagem de um estado de consciência para outro. Sendo a consciência a percepção da autoexistência do ser, é certo que a vida do ser não sucumbe à morte. John Wesley também cria que a morte não pode pôr fim ao ser. O que a Bíblia diz sobre este tema? Segundo podemos observar ao examinar a palavra de Deus, não há fundamento bíblico para as doutrinas da reencarnação, que diz que, ao morrer, a alma do indivíduo renasce num novo corpo. Também não há base bíblica para se crer na doutrina da transmigração da alma, que afirma que o indivíduo, ao morrer, entra num ciclo de vida e morte, podendo assumir várias formas, de inseto a ser humano, até alcançar a perfeição. A Bíblia tampouco sustenta o ensino equivocado sobre o purgatório, sobre a aniquilação e o sono da alma. Segundo este ensino, ao morrer o indivíduo, com ele perece a sua consciência, sua história e sua identidade. A Bíblia nos assegura que a vida e a consciência seguem a morte para uma outra realidade onde podemos ver e entender as coisas de um outro prisma. Em Hebreus 9, versículo 7, a Bíblia afirma que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e que depois da morte segue-se o juízo, no qual todos os seres humanos prestarão contas a Deus do modo como escolheram viver. De acordo com a Bíblia, duas serão as sentenças proferidas pelo juízo divino: vida eterna aos que viverem retamente e morte eterna aos que viveram em desobediência à vontade de Deus. Romanos
2, verso de 7 a 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10. Porém, segundo as Escrituras, tanto os crentes como os descrentes estarão aguardando a ressurreição num estado que chamamos de intermediário. Nesta condição, segundo os ensinos de Jesus, os justos se acham conscientes num lugar de gozo e os ímpios conscientes num lugar de tormentos, sem qualquer possibilidade de mudanças. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ambos, justos e injustos, estão neste estado intermediário, aguardando a ressurreição para assumirem o seu destino eterno. O justo, a vida eterna, e o ímpio, o castigo eterno. Enquanto aguarda a ressurreição, o justo, em um estado de consciência perfeita, goza dos cuidados do bom pastor enquanto o serve. Apocalipse 14, verso 13, Apocalipse 6, versículo 10 e 11, e ainda no capítulo 7, versículo de número 15. O apóstolo Paulo foi arrebatado a este lugar, a que chamou de paraíso, e descreveu-o como um lugar maravilhoso. Com base nessa revelação, em Filipenses 1, verso 22 e 23, ele diz que estar com Cristo na glória é incomparavelmente melhor do que viver aqui. Ao ladrão arrependido, que com ele era crucificado, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem morre com Cristo está agora num estado consciente de gozo indizível, aguardando o dia da ressurreição para se reunir com seus irmãos de todas as eras, a fim de gozarem no corpo glorificado a vida eterna. Assim cremos.